Informática Malware, parte 1. Olá pessoal, meu nome é Márcio Olveg e eu pretendo trabalhar com vocês, começar a ver o assunto sobre programas mal intencionados. O termo que a gente vai usar é o termo malware. Na verdade, antigamente, a palavra que a gente usava era vírus. Tudo estava relacionado à figura de vírus. Mas o que acontece? Começou a haver uma diversidade na forma desse vírus agir, da intenção desse vírus. Aí então começamos a criar categorias. Então surgiu uma palavra mais genérica, mais ampla, e começamos a adotar o termo malware. Malware é todo e qualquer programa mal intencionado. A partir daí, dependendo da proposta, dependendo da ideia, da forma de agir, né, ou qual é a intenção desse malware, ele vai entrar dentro de uma categoria. É um worm, é um spyware, né, é um trojan, é um cavalo de Troia, o trojan, é um backdoor, tá? Então ele vai ter uma série de variedades, ok? Muito relacionado ao qual é o propósito dele, qual é a intenção dele. Bem, vamos jogar aqui para o nosso slide para a gente poder argumentar, discutir com o aluno, apresentar um pouco mais esse assunto. Vem comigo. Então, malware é um termo geral, normalmente aplicado a qualquer software, a qualquer programa desenvolvido para causar danos em computadores. E isso independe do software ser um vírus, um spyware ou qualquer outro tipo, ok? Portanto, qualquer software, por exemplo, um trojan ou mesmo um worm, são denominados malware, indicando que esse software possui código malicioso, possui uma proposta, né, uma ideia do mal. Esta e outras definições você vai encontrar no www.cert.br ou www.cgi.br, no material que a gente chama de cartilha de segurança. Que na área de concurso, esse é um material essencial, fundamental, para você ter que dar uma lida. Tem que muitos conceitos, muitas definições partem aqui da cartilha, né? Essas definições são tiradas, né, com base na cartilha. Aí não tem nem o que questionar, mas não é bem assim, não. Cara, tá na cartilha, é sagrado, ok? É a nossa referência ligado à segurança, ok? Vamos lá. Então vamos ver aqui alguns tipos de malware. Vírus, vírus de macro, worm, backdoor, cavalo de Troia. Bem, eu diria para o aluno o seguinte, o termo vírus é um termo bastante conhecido, né? É um programa criado com a proposta de infectar, contaminar, tá? Não é a bactéria, mas é o programa, é um arquivo lógico, ok? Vírus. Uma característica do vírus que o aluno vai perceber é que ele necessita da execução. Como assim? Ele vem na forma de um anexo, então geralmente agregado a um arquivo, tá? E lá dentro vem o vírus. E ele vai precisar que você execute, que você abra aquele arquivo. Então existem, por exemplo, arquivos como arquivos do Office, um arquivo do Word, um arquivo do Excel, que pode conter um tipo específico de vírus, o chamado vírus de macro. Mas vamos entender inicialmente o seguinte, vírus é esse programa ou parte de um programa do computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa se tornar ativo,
e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução desse programa ou do arquivo hospedeiro. Ou seja, para que o seu computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Vamos dar um exemplo daquela ideia de você repassar um vírus por e-mail. Manda uma mensagem contendo um anexo contaminado. Como o vírus vai necessitar da abertura, da execução desse anexo, normalmente a mensagem ela vai vir carregada com aquela ideia de despertar a tua curiosidade. A curiosidade matou um gato. Matou um gato e contaminou um computador. É a sequência do ditado, né? A curiosidade matou o gato e contaminou o computador. Ou seja, segue em anexo fotos da nossa festa. Ué, que fotos? Clique. Abriu, contaminou. Segue em anexo comprovante de depósito conforme combinado. Ué, quem depositou? Clicou, pá, contaminou. Segue em anexo um cartão virtual de alguém que te ama. Show, né? Ainda mais algumas épocas do ano, você está meio triste, meio solitário. Pô, ninguém me ama, né? Opa, recebe uma mensagem dessa? É na hora. Cliquei. 2 decepções. Realmente, ninguém te ama. E as pessoas te odeiam. Acabaram de contaminar o teu computador. Então a ideia é despertar o interesse, despertar a curiosidade para abrir o tal do arquivo. Porque o vírus ele não tem perna. Ele vem num arquivo hospedeiro e ele vai esperar que você abra esse arquivo para o vírus poder agir. Legal? Bem, então essa é a ideia geral do vírus. Aí nós temos um outro tipo de vírus mais específico, né, que é o vírus de macro. O vírus de macro. Então, um vírus de macro é escrito de forma a explorar essa facilidade de automatização. Entenda, macro é um programa, vírus também é um programa. Só que a macro é um programa que você cria, associa a um arquivo do Excel, do Word, do PowerPoint, tá? E aí, para automatizar tarefas junto ao documento. Ok? Então, macro é um programa de automatização. A pessoa às vezes recebe uma planilha e pensa, mas qual é o problema de abrir uma planilha do Excel? Porque planilha é cálculo, não vai ter vírus. Pode. E aí a pergunta da prova é, que tipo de vírus contamina arquivos do Excel, do Word, do PowerPoint? Claro, do Writer, do Calc, do Impress também, né? É o tal de vírus de macro, vírus de macro. Então, para que o vírus possa ser executado, o arquivo que o contém precisa ser aberto. É a característica do vírus, né? E a partir daí, o vírus pode executar uma série de comandos automaticamente e infectar outros arquivos junto a este computador. Então, entendendo as características do tal de vírus de macro. Vírus de macro. Agora, em prova, ele adora confrontar, comparar o vírus e o verme. O worm é o termo em inglês para verme. Uma vez caiu numa prova, bem isso, que é sempre bom você ter instalado no seu computador e procurar manter atualizado um antivírus, para você ficar protegido contra ataques de vírus e vermes. Então o cara vai, que isso? Meu computador com vermes? Pode. Eu nunca vi esse troço. Mas calma, é que verme é um tipo de ataque. É o que nós conhecemos com a palavra worm. O termo em inglês é worm. O worm é um programa capaz de se propagar automaticamente. Então, olha só. Eu falo que vírus versus worm. Em 85% dos casos, a cobrança é que o vírus necessita da execução e o worm, ele se autorreplica.
ok? E isso é a cobrança maior. Ah, mas é a única diferença? Não. O vírus, você vai ver que ele vai agir alterando, modificando, apagando. Então o vírus ele age muito na integridade da informação. E o worm, como ele vai se autopropagar, tá? Como vai se autopropagar, ele vai muitas vezes por e-mail. Vai acessar a tua lista de contatos e mandar e-mail para todos os teus contatos em teu nome. Quando teu amigo recebe, ele vai fazer a mesma coisa, mandando e-mail para os amigos dos teus amigos. Ele vai se autopropagar, tentando com isso a quebra da disponibilidade. Uma espécie de corrente de contaminação. Ok? Então, tentando identificar essas características em prova. Beleza? Diferentemente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de sua cópia ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Eu falo que o worm ele vai utilizar o mesmo meio que ele chegou, a mesma vulnerabilidade para se expandir, para se propagar, gerando com isso, né, uma espécie de congestionamento. Característica do worm. Legal? Joga a telinha. Worms são notadamente responsáveis por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho de rede e a utilização de computadores, gerando o tal do congestionamento. Perfeito? Então, lembra, principal cobrança, comparando o vírus e o worm, é que o vírus precisa que você abra, executa. O worm ele se autopropaga. O vírus ele afeta a integridade, apaga, destrói, altera. E o worm ele congestiona, consumindo recursos do computador. Show! Mas vamos falar de outros ataques. Na telinha. Backdoor. Backdoor também é conhecido como porta dos fundos. Normalmente um atacante procura garantir uma forma de retornar ao computador comprometido, sem precisar recorrer aos métodos utilizados na realização da invasão. Na maioria dos casos, a intenção do atacante é poder retornar ao computador comprometido sem ser notado. Então o bandido ele pode usar a tua máquina como um depósito. Olha, o resultado das minhas atividades ilegais eu vou guardar aqui. Se alguém bater na minha casa, minha máquina está limpa. E aí, como eu tenho um livre acesso à máquina do fulano, eu posso buscar esses arquivos, essas informações, sempre que eu quiser. A pessoa pode querer invadir o teu computador para monitorar o teu acesso. A pessoa pode querer invadir o teu computador para usar essa máquina para propagar a partir dali os ataques. Então, é criar esse livre acesso à máquina do usuário. Esse é o papel do backdoor. Então, esse programa de retorno a um computador comprometido, utilizando-se de serviços criados ou modificados para este fim. Se dá o nome de backdoor, tá? Porta dos fundos. Trojan. Trojan, ou cavalo de Troia, é o termo em português ou em inglês. É um programa que, além de executar as funções para os quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então a gente fala que a ideia do Trojan é embutir um código malicioso dentro de algo aparentemente inofensivo. A criançada adora, vou baixar o jogo tal. Junto com o jogo, além do jogo, né, além de executar as tarefas normais, ele vai disparar o código malicioso.
Agora veja que esse código malicioso, cara, existe uma variedade. Qual é a proposta? Né? Contaminar, replicar, então vai depender, mas a ideia de esconder esse programa em algo aparentemente não suspeito, isso é o conceito de Trojan. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os diferentes tipos de Trojans, classificados de acordo com as ações maliciosas que eles costumam executar ao infectar um computador. Alguns deles: Trojan Downloader. Instala outro código malicioso obtido de sites da internet. Trojan Dropper. Instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código do Trojan. Trojan Backdoor. Inclui backdoor, né, essa porta dos fundos, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador. Vamos falar mais para frente sobre esse tal de DOS, não é DOS, é DOS. Então o Trojan DOS instala uma ferramenta de negação de serviço e utiliza ela para desferir ataques. A tua máquina vai ficar comprometida e vai começar a rejeitar todo e qualquer tipo de comunicação, gerando um congestionamento. Trojan destrutivo. Altera, apaga arquivos e diretórios, formato disco rígido e pode deixar o computador fora de operação. Trojan Clicker. Redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acesso a esse site ou apresentar as famosas propagandas. Então, direcionando você para páginas suspeitas, direcionando você para páginas para, né, aumentar o volume de acesso àquele site, mas você involuntariamente, você foi vítima. Trojan Proxy. Instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam. Tá? Então, na verdade, ele vai usar a tua máquina como uma base para começar a propagar outros tipos de mensagem. E aonde, né, preservando ali, ninguém vai saber de onde veio, qual é a origem. Bem, Trojan Spy. Instala programas spyware e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senha, números de cartão de crédito e enviá-lo ao atacante. Trojan Bunker. Coleta dados bancários do usuário através da instalação de programas spyware, que são ativados quando o site da internet banking, né, quando você visita o teu internet banking, e aí ele vai começar a agir coletando os dados. É similar ao Trojan Spy, porém o objetivo é mais específico, tá? Voltado ao ataque em bancos. Então, principalmente aqui no Trojan, um cuidado que um deve ter. Porque dentro do Trojan a gente tem essa variedade. Então, se no meio da questão ele falar que, além da funcionalidade tal, ele vai executar tal tarefa. Então, é algo embutido. Você baixou um aplicativo, você baixou um jogo, ele fez o que tinha que fazer, mas ele vai fazer uma tarefa extra. Isso é a figura de um Trojan. Ok? Combinado? Vamos dar uma olhadinha agora como esse assunto já foi abordado, já foi questionado em prova. Caiu na prova. Olha a primeira questão, Quadrix. Cresci, 5ª região, Goiás, profissional de suporte administrativo. Assinale a alternativa que apresenta o arquivo malicioso que permite que o computador do criminoso acesse remotamente outro computador, tá? Obtenha dados confidenciais da vítima e envie para o criminoso. Então, cara, quando você ouviu falar sobre
permitir um acesso a uma outra máquina, primeira coisa que você lembrou, né? Você lembrou do backdoor, não foi? Lembrou do backdoor. Vai permitir que a pessoa visite a minha máquina? Legal. Legal não, né? Mas é fácil, característica básica, né? O nosso backdoor, nossa porta dos fundos. Só que aí você vai nas alternativas, keylogger, sniffer, cavalo de Troia, worm e engenharia social. Cadê a porta dos fundos? Não tá. Não tá. Então vamos pensar. As alternativas. O keylogger, ele captura teclas. Fala alguma coisa específica sobre isso? Né? Dados de confidencialidade. Vai ter acesso, mas não especifica, né, justamente o como é feita essa captura. O keylogger, ele age de forma direta na captura do teclado. Sniffer é um tipo de farejador, mas farejador procurando por informações, muitas vezes, que estão desprotegidas. Agora, dá uma olhadinha aqui. Cavalo de Troia ou Trojan. O Trojan, além da funcionalidade, ele vai poder conter algum tipo de código malicioso, o mais variado possível. Apresenta um arquivo malicioso que permite ao computador do criminoso acessar remotamente. Então eu tenho um Trojan backdoor? Tenho. É onde eu posso encaixar aqui na resposta o Trojan backdoor. O worm tem a ideia de se autopropagar, né, gerando congestionamento, não é o caso. E o termo engenharia social é um termo bonitinho, mas é um ataque. O engenharia social é o velho 171. Ele passa a conversa em você para que você execute tal tarefa ou repasse informação. Não é ele que vai coletar, é você que vai dar informação para o bandido. Então, não também. Aqui, facinho, resposta letra C. Letra C. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão. 2019, IF do Espírito Santo. Prova de enfermeiro ou lacuna. É um programa capaz de se propagar automaticamente. Falo automaticamente, você já lembrou de alguém. Enviando cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir muitos recursos. A ideia da sobrecarga, do congestionamento, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar. E como consequência, pode afetar o desempenho na rede e a utilização do computador. Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna do texto acima. Seria esse um keylogger? Seria esse um spyware? Só para lembrar que keylogger é um tipo de spyware. Tá? É um tipo. Então, meio um geralzão e um específico. Mas não é o caso. Nenhum, nem outro. Nem keylogger, nem spyware. Risca aqui os dois. Quando ele falou a ideia do automaticamente, você já vê em mente, lembra das diferenças do vírus para o worm? Pois é, o vírus necessita da execução e o worm se propaga automaticamente. Ok, e o Trojan, ou o cavalo de Troia, é esconder esse código malicioso, que não seria o nosso caso. Então aqui a resposta é realmente C. Verme ou Trojan. Ok? Viu? Como eu falei, 85% das vezes ele vai tratar a característica de se autopropagar. Então aqui, matou, facinho, resposta letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão. FUMARC. 2013, uma provinha mais antiga, Polícia Civil de Minas Gerais. Prova para perito criminal. Fragmento de programa que é unido ao programa legítimo.
Então ele vai lá e se incorpora, né, se agrega ao programa legítimo, com a intenção de infectar outros programas. É denominado como? Então tá. O que ele trouxe aqui para nós? Primeiro, que é a figura do cookies. Cookie é um arquivo texto. Cookie é um arquivo texto guardando preferências de acesso a um determinado site. Então, não é a ideia de um ataque. Risca. Cookie não tem nada a ver. Spider, né? Uma aranha. Worm. Isso tem mais cara do vírus. O vírus, ele precisa do arquivo hospedeiro justamente para, né, para se propagar, onde ele aguarda que você abra esse arquivo hospedeiro para ele poder agir e contaminar a sua máquina, alterando, modificando, destruindo informações. Então, realmente, a questão aqui ela é voltada ao conceito, à figura do vírus. Vírus. Resposta, letra A. E o legal é que essas definições, essas características, como eu falei, fazem parte do quê? Da cartilha. Você vai lá na cartilha de segurança e você vê justamente esse tipo de definição. Ok? Então aqui para nós, resposta, letra A. A figura do vírus. Bem, fechamos aqui a parte de segurança. Na verdade, a parte 1, né? A parte 1. Temos outros ataques para descrever, mas só gostaria de, antes de finalizar aqui, lembrar. Cara, né? Antes de ver o vídeo 2, a parte 2, dá uma olhadinha na cartilha. Veja lá alguns conceitos, algumas definições. Você vai ver que você vai se identificar na hora da questão. A questão trata o conceito, o palavreado, a forma, muitas vezes é extraído da própria cartilha. Faça isso. Você vai ver que a aula vai fluir, a resolução da questão vai ficar bem mais tranquila, né? Vai facilitar bastante o nosso trabalho. Legal? Por hoje, fechamos por aqui. Voltaremos no próximo encontro com mais ainda sobre malware. Um abraço e até a próxima.